Livro de Êxodo, capítulo 39. E fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário, de pano azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fez o éfode de ouro, de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para entretecer entre o pano azul e entre a púrpura e entre o carmesim e entre o linho fino da obra mais esmerada. Fizeram nele ombreiras que se ajustassem, as suas duas pontas se ajuntavam, e o cinto de artifício de éfode que estava sobre ele era conforme a sua obra, da mesma peça de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas, esgastadas em ouro, lavradas com gravuras de selo e com os nomes dos filhos de Israel, e a pôs sobre as ombreiras de éfode por pedras, de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E também o peitoral de obra de artífice, como a obra de éfode de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, quadrado era. Dobrado fizeram o peitoral, o seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de um sárdio, um topácio, um carbúnculo, e está a primeira ordem. E a segunda ordem de uma esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta ordem de uma turquesa, uma sardônica e uma jaspe, e todas eram esgastadas nos seus esgastes de ouro. Essas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, de gravura do selo, cada um com o seu nome segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igualmente medida, obra traça de ouro puro, e fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral, e puseram 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral, e as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram 2 esgastes e a puseram sobre as ombreiras de éfode de fronte dele. Fizeram também 2 argolas de ouro que puseram nas outras 2 extremidades do peitoral, na sua borda, que estava junto a éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro que puseram nas 2 ombreiras de éfode, debaixo de fronte dele, de fronte à sua juntura, sobre o cinto de artifício do éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas de éfode com um cordão azul, para que estivesse sobre o cinto de artifício de éfode, e o peitoral não se apartasse do éfode, como o Senhor ordenará a Moisés. Fez o manto de éfode de obra torcida, todo de pano azul, e o colocar do manto estava no meio dele, como o colocar de conta de malha. Este colar tinha como um colar de malha, e este colar tinha uma borda em volta para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romã de pano azul e de púrpura e de carmesim e fio torcido. Fizeram também
as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas da capa, em roda entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto a roda, para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino de obra torcida para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino e ornato das tiaras de linho fino e aos calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, e de fio azul, e de púrpura e de carmesim, de obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro puro, e nela escreveram o escrito da gravura de selo, santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão azul para atar a mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, e a tenda, e todos os seus móveis, os seus colchetes, e as suas tábuas, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta de carneiro, tintas de vermelhos, e a coberta de peles de texuga, e o véu da coberta. A arca do testemunho, e os seus varais, o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios, e os pães da proposição, o castiçal puro, com suas lâmpadas, e as lâmpadas da ordenança, e todos os seus utensílios, e o azeite para a luminária. Também o altar de ouro, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a coberta da porta da tenda. O altar de cobre, e o seu crivo de cobre, e os seus varais, e todos os seus utensílios, e a pia e a sua base. As cortinas do pátio, e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta da porta do pátio, e as suas cordas, e os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação. As vestes do ministério para ministrar no santuário, a veste das santas de Arão, e o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinha feito como o Senhor ordenara. Assim fizeram então Moisés, e o abençoou.